Olha, por conta da pandemia do coronavírus, muitos brasileiros que estavam em viagens pelo mundo enfrentaram dificuldades para voltar ao país. Alguns, inclusive, estão fora do Brasil esperando por uma solução. Esse foi o caso de uma equipe de nadadores paralímpicos de Indaiatuba, no interior de São Paulo. No início de março, eles foram para o Equador para realizar treinos em altitude como preparativos para o Open de Natação Paralímpica, que ocorreria em São Paulo no final do mês. Mas aí foram surpreendidos pelas medidas restritivas tomadas pelo governo local depois do agravamento da disseminação do coronavírus e tiveram dificuldades para deixar o Equador. Para contar um pouco aí do drama que eles sofreram e como foram esses dias de incertezas, a gente conversa agora com o atleta Victor Viana. Victor, primeira coisa, hein? Tá tudo bem com vocês agora? Conseguiram retornar para o Brasil? Agora tá tudo bem, sim. A gente conseguiu, graças a Deus, retornar para o Brasil depois de muita luta, depois de muito barulho que a gente teve que fazer, mas agora já estamos em casa. Eu queria saber, Victor, qual que era a programação inicial de vocês, né? Quando vocês chegariam no Equador, quando deveriam voltar e aí o que acabou acontecendo no meio do caminho? Nós fomos no dia 3 de março para o Equador e a nossa programação era ficar lá até o dia 21 de março e logo depois nós iríamos para o Open Internacional, que era uma competição para seletiva para as Olimpíadas de Tóquio, que também foram canceladas. E aí, quando é que vocês descobriram que não conseguiriam retornar ao Brasil? Bem, quando a gente foi para o Equador, ainda não estava um surto muito grande. Então, a gente foi acompanhando esse surto devagar, com a internet, esse tipo de coisa. E no dia 13 foram canceladas todas as competições do Brasil, e competições que serviriam como seletiva para Tóquio. Então, as competições foram canceladas até junho. E depois que essas competições foram canceladas, a gente não tinha muito o porquê tá mais no Equador fazendo aquele treinamento tão intensivo. E aí foi quando a gente decidiu voltar. Só quando a gente tentou voltar, a gente começou a perceber algumas coisas, como o aumento do valor das passagens. Para a gente conseguir antecipar nossas passagens do dia 21 para o dia 13, estava o valor de R$ 8.000 por pessoa. E não ia rolar. Nós éramos 9 atletas mais o meu técnico. No dia seguinte, a gente descobriu que o Peru tinha fechado suas fronteiras e o nosso voo tinha conexão no Peru, dia 21. E aí foi quando a gente começou a se mobilizar um pouco mais, porque já que o Peru tinha fechado suas fronteiras, a gente tentou sair por outros países, porque a gente sabia que iriam acabar fechando todas. A gente tentou sair pela Venezuela, pelo Panamá, pela Colômbia, e todos eles já tinham fechado e a gente não conseguiu. Entramos em contato com a embaixada, o consulado, e a gente percebeu que não ia conseguir sair do Brasil de forma nenhuma por nenhum outro país. E aí, quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Vocês já estavam com a hospedagem garantida? Tiveram que estender essa hospedagem por lá? Então, a gente estava já com tudo pago, tudo esquematizado até o dia 21. E que a gente ficaria em Cuenca, que é a cidade onde a gente foi treinar. A gente não estava em Quito, na capital. E já estava assim com tudo de certa forma pago até o dia 21. E aí quando teve esse surto, que a embaixada, quando foi na sexta-feira, no dia 20, ela pediu que a gente fosse para Quito, porque naquela semana ia ter um voo, a gente ainda tinha um dinheiro sobrando, graças a Deus, e que manteve a gente sábado e domingo. Depois começou um desespero um pouco maior, porque a gente só tinha 2 dias de área paga com alimentação. Aí depois disso, a gente não sabia mais o que iria fazer, já que a gente estava naquela esperança de ter um voo e não tinha, e passou a primeira semana, estava entrando já na segunda, na verdade entrou na segunda e é aí que a gente conseguiu viajar. Tá certo, agora todo mundo conseguiu retornar ao Brasil, mas lá, além de vocês, pessoas de outros países também enfrentavam o mesmo problema, não é, Victor? Sim, a gente tem os dados de que foram cerca de 100 países que estavam com brasileiros pedindo ajuda. Só lá no Equador tinha cerca de 150 brasileiros. Graças a Deus nós tivemos o apoio da prefeitura, a gente teve o apoio do CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro,
e teve mais auxílio de outras 2 empresas que bancaram a nossa estadia lá, mas tem muitos brasileiros, tanto lá no Equador quanto espalhados pelo mundo, que às vezes não tem de onde tirar. Graças a Deus, nós somos atletas do Brasil e a gente olharam para nós dessa forma e conseguiram melhorar a nossa situação lá. Mas tem muitos brasileiros que estão passando por um perrengue bem grande. Imagino como tenha sido difícil para vocês e para esses brasileiros que ainda estão no exterior. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, existem ainda cerca de 5.800 brasileiros no exterior tentando voltar ao país, ou seja, uma situação realmente bastante difícil. Victor, eu queria agradecer a sua entrevista aqui no Hora News. Muito obrigado pela sua participação. Um bom domingo. Muito obrigado.